Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, a mais uma aula do nosso aprofundamento. Tá aparecendo aí na tela para vocês o título da nossa aula de hoje, que é do solo à célula. A gente vai fazer aí, olha, a questão da agricultura à industrialização. O aprofundamento, então, que a gente está inserido aí é a cultura do solo, do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o componente, já está aí, olha, do solo à célula. E hoje a gente vai tratar um pouquinho mais aí a respeito da agricultura e um pouquinho mais a respeito também da industrialização. E aí, para me acompanhar, então, nesse tema da nossa aula, que é super bacana, tem tudo a ver com a questão aí do solo e também tem tudo a ver com as questões históricas, de como surgiu aí a agricultura, a industrialização. Estou aqui com o nosso representante master da história, professor Guerreiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer trabalhar com a Pri, porque quando a gente faz essa dobradinha de áreas de saber que são relativamente diferentes, ela no caso a biologia, eu no caso a humanidades com história, a gente pode trazer algo que enriquece um ao outro, por causa das abordagens que acabam sendo mais diversas, e isso sempre traz boas surpresas. Porque quando a gente trabalha com alguém da mesma área, né, Pri? A participação fica quase no campo da obviedade, porque a gente já espera o que a pessoa vai falar, dada a formação e a especialidade dela. Quando vem alguém de uma área diferente, sempre vem com algo que a gente não espera, que coloca a gente sobre um ponto de vista, sobre um patamar, sobre um prisma, que sempre faz com que a gente pense ao final: nossa, eu não tinha me ligado nisso, e é bem interessante. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você aí por aceitar participar aí da nossa aula. Como você mesmo falou, Guerreiro, as questões aí, quando a gente faz essa integração entre as disciplinas, a gente sempre sai ganhando, porque eu saio aprendendo mais de história, você aprendendo mais de biologia, e todo mundo sai ganhando, e os nossos alunos também, E aí, gente, para então a gente dar início aí à nossa aula, vou passar aí para vocês a questão então das habilidades, E as habilidades aí dos eixos estruturantes, está aparecendo aí na tela para vocês, que a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre as questões socioculturais e ambientais. Então, nada mais justo do que eu trazer aqui alguém que represente essas questões aí socioculturais, como os profissionais aí da história. E aí, gente, também dentro agora das habilidades do currículo paulista, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí dos ciclos biogeoquímicos, agora numa perspectiva mais social, da interferência humana sobre esses ciclos, não levando para o lado, por exemplo, mais ambiental, mas sim para o lado mais social. E aí o objetivo da nossa aula de hoje é justamente compreender como ocorreu a evolução da alimentação ao longo do tempo, relacionando aí com as questões da agricultura e da industrialização. Vamos lá. Me permite uma parte aqui? Perfeito, vamos lá. Quando você fala, tá lá no LED, ciclos biogeoquímicos a partir de interferência humana, já está aqui muito claro a interdisciplinaridade, Perfeito, é isso mesmo. Porque você está falando de biologia, você está falando de geografia, você está falando de química e você está falando aí de questões humanas interagindo com todos esses processos que são naturais. É perfeito, é isso mesmo, Então, muito bem colocado, Guerreiro, essas questões, de integração que a gente vai apresentar na nossa aula, inclusive na própria habilidade, a gente já tem esses pormenores aí da integração. E aí, gente, vamos fazer então uma retrospectiva, do que a gente viu até então. A gente começou então a ver nas nossas últimas aulas a respeito da alimentação, que a gente viu, que a alimentação não é apenas a questão aí de assimilação de nutrientes, mas que também tem super a ver com as questões aí de hábitos de uma determinada cultura. E aí também vimos, que o início aí da alimentação humana começou com a coleta de frutas, consumo de vegetais e raízes, e posteriormente veio a introdução da carne, junto com o cozimento dos alimentos, quando o homem então conseguiu
cozinhar os seus alimentos com a utilização do fogo, né? Quando veio aí a descoberta do fogo. Então a gente já começou a trabalhar um pouquinho mais a respeito aí da evolução humana e como isso afetou diretamente aí a questão da alimentação. E aí, né, a gente já começa, Guerreiro, agora, né, partindo um pouquinho mais para o seu lado, quando a gente fala aí das questões da agricultura, eu posso dizer, nesse caso, que teve um início da civilização, questões aí, como que eu posso detalhar um pouquinho mais a agricultura em relação, por exemplo, às questões de moradia, questão aí mesmo da civilização? Então, a agricultura, ela é também um saber tecnológico. Nenhuma espécie, a não ser a nossa, consegue compreender o ciclo da natureza e, a partir dela, exercer, então, a produtividade, né? E aí acontece algo bastante interessante, vindo de encontro ao que você falou. Olha que curioso. Se eu começo a produzir, eu deixo de ser refém da natureza, quando até então eu era um coletor e um caçador, e passo a ser produtor. E aí eu passo a domar a natureza. E aí você tem um impacto tecnológico e social muito profundo. Daria pano aqui para muita conversa, mas eu vou reduzir. O primeiro, eu vou precisar de utensílios para armazenar coisas. E aí o que acontece? A produção de utensílios, ela ganha uma necessidade de muito maior, tanto em quantidade quanto em qualidade. Claro. E na medida em que eu vou produzindo artefatos relacionados principalmente ao armazenamento, eu estou também produzindo tecnologia que vai dar origem a novas necessidades tecnológicas. Sabe onde isso termina, Pri? Bom, eu imagino que deve terminar aí nessas questões, por exemplo, das geladeiras, desses eletrodomésticos. Eu estou muito situado ali no Neolítico ainda. Tá. Isso termina na necessidade de você fazer códigos. Porque você tem que agora fazer planejamentos. Na medida em que você doma a natureza, você consegue planejar. Tá. Só que esse planejamento não pode ficar só na memória das pessoas. Elas precisam agora registrar os ciclos para saber o tempo certo da poda, da semeadura, da colheita, os silos, quantos serão abastecidos, como que eu vou determinar aí a divisão dos grãos. Percebe? Eu vou precisar de matemática e logo de seguida eu vou precisar da escrita. Ah, muito interessante, então, essa relação, né, entre... Isso. E a segunda coisa que você já tocou muito bem. Na medida em que eu fixo os roçados, eu crio condições para que os meus materiais de moradia passem a ser bastante resistentes. A chamada alvenaria. E esse processo vai dar na sedentarização, e aí a gente junta algumas coisas. A sedentarização, nós temos aí a transição da aldeia para a cidade. Tá. A cidade é algo, por incrível que pareça, tem uma especificação aí técnica do que é uma cidade, mas posso garantir que é algo muito mais sofisticado do que uma tribo ou de uma aldeia. E passa principalmente pelo uso da alvenaria. Quando eu tenho a cidade e, ao mesmo tempo, os códigos escritos para fazer todo o planejamento de abastecimento, eu tenho ali o que você falou, a civilização. Para terminar e contemplar definitivamente, são 3 motivos. Um código escrito a gente já teve por causa da comida. Sim. A ideia de cidade, que surgiu por causa da agricultura. Só que fazer esse planejamento eu preciso de um governo constituído, eu preciso de pessoas que sejam letradas e que tenham capacidade de organizar isso. Eu estou criando, então, uma instituição. A União institucional, com os códigos escritos, mais a agricultura, bem-vindo à civilização. Olha só, né? Então, não é apenas então a agricultura em si, né? Mas tem uma série aí de outras relações, né? Uma coisa vai puxando a outra, Uma coisa vai puxando a outra. Lembrando que isso aconteceu em tempos diferentes e em lugares diferentes. Aconteceu no Extremo Oriente, na China e no Japão, na Índia, aconteceu na região da Mesopotâmia, aconteceu entre gregos,
né? E aconteceu também entre incas, maias e astecas aqui na América. Perfeito, né? E aí, junto aí com a agricultura, a gente traz também a questão da domesticação dos animais, né? Que é outro fator fundamental para eu fazer o planejamento. Falando nisso, vou fazer um cosplay aqui. Vamos lá. Você sabe qual foi o primeiro animal a ser domesticado? Nossa, não sei. Eu imaginaria, Chuta. chutando, que seria o cavalo. Não. Qual foi a cabra, a ovelha. Olha, Foram os caprinos. muito bom. E porque eu posso aproveitar a lã, O leite. o leite, que é o mais importante de tudo. E quando eu não conseguir mais aproveitar o leite, a lã e principalmente as fezes para adubo, a gente não pode esquecer disso. Claro, matéria Aí eu orgânica. vou usar a carne para alimentação, só que isso em apenas grandes eventos, porque é um luxo comer carne de animal desde a antiguidade. Sim. E eu vou usar os ossos como matéria-prima de novos utensílios. O segundo animal a ser domesticado foi o cachorro, que era justamente para guardar os rebanhos de ovelhas. Olha só, super interessante, então, né? A gente saber aí, né, como que veio. Um pouquinho mais também da história aí da domesticação dos animais, né? E aí, olha só, né? Quando a gente vai, então, que você citou muito bem aí a questão do Neolítico, né? Quando a gente vai aí para a questão do Neolítico, aí com a agricultura se dá também, né, o sedentarismo, como você mesmo ressaltou, né? Sabe uma coisa curiosa? Desculpa te Diga. interromper. Imagina, aqui, que vamos você tá fazendo lá. a retomada, vai. O nosso biotipo, o nosso organismo, ele não foi feito para o século XXI nem para o século XX. O nosso organismo ele foi adaptado lá no teu LED quando você falou do Neolítico. Isso significa que a gente não foi feito para comer muito. Sim. Só que nos últimos 100 anos, a nossa oferta de alimentos ela ficou relativamente, é claro que a gente está tratando aqui de um padrão, ela ficou barata e fácil. E aí o que acontece? A gente acaba comendo muito mais do Sim. que organicamente a gente foi estruturado para isso. Exato, do que a gente consegue queimar, né? Das calorias que a gente consegue Isso. queimar. Lembrando, o nosso biotipo não foi feito para um homem contemporâneo. Ele não é algo que aconteceu nos últimos 200 anos. A nossa espécie é muito, muito, Claro, muito mais exato. antiga. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma série de patologias relacionadas justamente a essa facilidade de se alimentar e aquilo que você colocou no LED. A gente está colocando muito mais sal, a gente está Exato. colocando muito mais açúcar, a gente, ao cozer os alimentos, a gente começa a criar processos aí de decomposição da comida que acontecem com muito mais rapidez dentro do nosso organismo. Quer dizer, tudo isso impacta diretamente, inclusive, o nosso bem-estar. Perfeito, é isso mesmo, né? E aí, né, como vocês estão vendo aí também no material, né, com o início aí da agricultura e com esse sedentarismo, você colocou muito bem a questão, né, do declínio inicial aí da saúde. Primeiro que a gente começa aí com problemas dentários e esqueléticos, né, que até então, né, o organismo, o homem, ele estava lá adaptado para conseguir, então, coletar frutas, raízes, ele estava lá adaptado para caçar, né, mas a partir do momento que ele passa a ficar mais sedentário, aí sim ele começa a desenvolver maiores problemas. E principalmente quando a gente fala em problemas esqueléticos, olha só que coisa, né? Justamente porque agora o homem passa a ter uma alimentação onde ele não só é a base de vegetais ou raízes, frutas, mas ele passa a ter uma alimentação onívora. Então ele mistura carne com esses vegetais. E isso vai diminuindo a robustez do esqueleto. E olha que curioso, né? É uma espécie de corrida de gato e rato. A nossa expectativa de vida saiu dos 16 anos quando a gente se sedentarizou. Alguém deve estar pensando, nossa, a expectativa de vida da gente era 16 anos. Era 16 anos. Por isso que as meninas passavam pela menarca tão jovens, porque elas tinham que procriar rápido, Claro. porque via de regra se morria muito jovem. Só que na medida em que você vai prolongando a expectativa de vida diante de um cenário relacionado a uma alimentação fácil, evidentemente você começa a ter sequelas também, Claro. ocasionadas por essa própria alimentação. E aí Perfeito. alguém deve estar pensando, a solução então o que é? A gente parar de comer? Não. Ou a gente voltar ao que era antes, né? Comer é gostoso, Claro. comer é nutritivo, comer
comer, a gente já mostrou aqui que prolonga a vida. O que a gente tem que fazer na realidade, se você discordar de mim, fica à vontade, é ter uma educação socioambiental e orgânica para os alimentos que a gente ingere, né? Perfeito, eu concordo plenamente, né? Que a questão aí não é justamente a gente virar e falar assim, então vamos acabar com a alimentação que estamos agora, vamos Pelo amor de Deus, eu não vivo sem pizza, né? pelo amor de Deus. Exato, né? Mas é justamente a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, né? E aí, né, junto aí com a questão de toda esse desenvolvimento, então, com a agricultura, você tocou num outro ponto super importante, que vem aí, olha, o desenvolvimento do sabor, desenvolvimento do odor e uma outra coisa também, né, que aí, a partir da agricultura, a gente tem aí alimentação para o ano inteiro, que ela pode ser estocada, né? Planejada. E tem uma coisa que você falou no começo do encontro que eu achei muito legal. E a gente sempre bom lembrar. A identidade de um povo se faz pela culinária também. Claro. Né? Tanto que a gente aqui no Brasil, um povo tão miscigenado, a gente tem muito hábito de consumir determinados alimentos de padrão étnico. Aquela comida mineira. Exato. Né? Aquela comida baiana. Né? Aquela comida japonesa, aquela comida italiana. Amo. E por aí vai, né? Acho que quem não gosta, né? Quem não gosta de comer e comer bem. E aí a gente entra, né, já saindo, né, a gente tem um salto aí na questão, né, histórica, que a gente entra aí para a evolução industrial, quando se tem aí essa transição aí do campo para a cidade, as mulheres mais inseridas no mercado de trabalho, uma mudança, né, a gente passa por uma nova mudança na alimentação. E aí, Guerreiro, como que a gente lida com tudo isso agora, né? O que na realidade a gente tem é que a partir da sociedade industrial começa a ter uma série de impactos também na sociedade. Por exemplo, na Idade Média, uma sociedade pré-industrial, o local de produção é o local da habitação. Tá. Então, você tem mestres, artesãos, cujas as famílias são de aprendizes. Crianças, mulheres e pessoas mais idosas convivem. Então você ali não tem o local da alimentação, o local do dormitório, o local da produção. Tudo se confunde. E aqueles professores que estão nos acompanhando, que de repente são de humanas, a gente chama isso de corporações de ofício. Quando a gente chega no mundo industrial, você tem uma quebra. Você separa. Você coloca a fábrica, daí que vem o processo fabril, o nome, separado do local doméstico. E isso impacta completamente, porque as crianças ficam à deriva ou vão trabalhar numa fábrica, porque a superexploração é uma das principais marcas da primeira e da segunda revolução industrial. Né? Você tem a mulher, que passa também aí praticamente ter uma dupla ou tripla jornada. Claro. Né? Porque a gente está falando de uma sociedade que ainda na época, infelizmente, é muito machista e acaba sobrando para a mulher, em virtude da maternidade, ter que assumir também as questões domésticas e ainda trabalhar na fábrica e ainda cuidar do marido. E é claro que tudo isso também vai impactar na questão do alimento. Primeiro, por uma questão tecnológica. Você começa agora, pela primeira vez, produzir alimentos com conservantes. Claro. Né? Tem gente que fala, nossa, conservante, é de agora. Não. Né? No século XIX, a gente já tem as primeiras experiências nisso. Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, uma grande quantidade de alimento consumido pelos norte-americanos já era feita de alimentos com conservantes. Né? E é claro que você, em virtude disso, vai ter ali muita comida feita de forma cada vez mais sintética. E, evidentemente, você como professora de biologia sabe melhor do que ninguém. Isso tem um impacto também sobre o corpo humano, porque, de novo, nós não fomos criados para comer coisas sintéticas. Claro, e se a gente pensar na alimentação contemporânea, indo para a quarta revolução industrial, é algo que tem muito apelo entre a molecada.
o Sim. fast food, a alimentação sintética. O que de certa forma é aquilo que dá, eles colocam, né, nesse caso, uma quantidade aí de conservantes, gordura, que é o que dá justamente o sabor, né? Então, justamente a gente fica com aquela vontade de comer, porque aquilo nos traz, num primeiro momento, um melhor sabor, né? Mas não necessariamente vai trazer ali os melhores nutrientes também. E eles têm um apelo muito forte também, que é a questão do tempo. Sim, porque é super cozinhar rápido. demanda Exato. você comprar ingredientes in natura, passar pelo processo de transformação deles em alimento, higienização muitas vezes, você vai ter que temperos. cortar, exato. Então vende-se muito isso, em 3 minutos essa comida fica pronta. Só que a gente aqui como professor, a gente é chato, né? Sempre. A gente tem que começar a colocar aqui reflexões sobre, tá bom, você está ganhando tempo, mas qual é a qualidade do produto que você está jogando para dentro do teu corpo? Exato. E não só na questão da qualidade nutricional, né, do que ele está colocando para o interior do corpo também, mas um momento da refeição, né, é um momento também de socialização, é um momento onde a gente conversa um com o outro, né? Então, quando a gente está comendo, é um momento onde a gente, né, troca ali, a gente discute, a gente troca ali as figurinhas, né? A gente está conversando. Se a gente está fazendo, se até no momento da alimentação a gente quer fazer isso de uma forma tão rápida, então as nossas relações também vão ficando cada vez mais rápidas. Eu acho que, infelizmente, não sei se eu estou falando isso com nostalgia, mas a gente está vivendo de uma forma muito rápida nos últimos 20 anos, e eu me sinto à vontade, porque eu peguei esse processo todo, né, tenho idade para isso, de uma ressignificação do que é o ambiente social da comida, ou das relações interpessoais. Por exemplo, para alguém da minha idade e dos seus valores, isso pode não ser muito legal. Você acabou de falar de uma forma super, né, historicamente, muito legal que você falou. Historicamente, a gente condiciona a socialização na mesa, né, esses contatos, etc. Mas tem uma geração crescendo agora que já não cresce mais com esse tipo de coisa. Sim. Né? E aí, a alimentação é apenas um mata-fome, rápido, que não pode, olha bem, a palavra que eu vou usar é essa mesmo, incomodar o seu processo de conectividade. Sim. Então eu vou comer jogando game. Exato. Eu vou comer conversando no WhatsApp. Sim, olhando as minhas redes sociais. As minhas redes sociais. A comida chega, ela esfria porque eu fico tirando foto. Verdade, né? Do prato para postar nas redes sociais. Para postar nas redes sociais. Então, eu estou falando isso porque nós não estamos aqui fazendo um julgamento de valores. A gente não está aqui estabelecendo regras. Cada um faça o que lhe apraz, o que lhe dá motivos para ser feliz. O que eu estou dizendo é que as nossas noções estão mudando de uma forma muito rápida e estamos rompendo com milhares de anos de tradição. É verdade. É isso aí, gente, é isso aí. E aí, né? Olha só onde nós chegamos, né? Nas questões aí justamente da mudança na alimentação. Então, passamos a inserir mais no nosso cardápio alimentos ricos em gordura, os congelados, os alimentos prontos e alimentos também aí, olha, ricos em açúcar. E isso, né, muitas vezes são alimentos mais pobres, né, em carboidratos complexos, tô falando carboidratos complexos, né, e fibras. Porque, por exemplo, muita pessoa pode virar, né, as pessoas podem virar e falar assim, mas no hambúrguer ou, né, no meu sanduíche eu tenho lá o pão que tem carboidrato. O ketchup tem tomate, pronto. Exato, então virou salada já. Mas, nesse caso, eu tô falando de carboidratos mais complexos, porque aí no pão eu tenho os carboidratos mais simples nesse caso. Esses refinados que você tá falando? Exato, tô falando de carboidratos mais refinados, né, que demoram um pouco mais, que passam por um processo maior ali de digestão também, né? E estou falando também das fibras que estão muito presentes nos vegetais, que estão muito presentes nas raízes, nas frutas. Então a gente diminuiu o consumo disso e aí junto com o sedentarismo a gente pode evoluir agora, né, para problemas na nossa saúde relacionados muitas vezes ao peso, né, e relacionados a esses tipos de ingestão de alimentos, por exemplo, que pode causar aí uma série de doenças no coração e tudo mais, né? E é sempre bom lembrar que a gente passou por um processo de estadunização dos nossos hábitos alimentares. E isso não foi legal.
Porque o arroz e feijão, ele é infinitamente mais nutritivo, até onde eu sei, até onde eu leio, né? Me corrija se eu estiver errado, do que a tranqueirada com muita gordura do fast food. Perfeito. Mas é que virou moda, né? Pela simplicidade, pelo preço. Eu vi outro dia uma matéria do Dr. Drauzio Varela falando isso, né? As pessoas estão deixando os hábitos dos nossos avós em comer, que eram infinitamente mais saudáveis, por uma espécie de modinha alimentar que não tem nada de nutritivo do ponto de vista daquilo que faz bem para o organismo, né? Exato, né? Você citou aí a questão do arroz e feijão, né? Justamente ali o arroz, você tem carboidratos mais complexos no arroz, além do simples, né? Além do amido, mas você tem ali carboidratos mais complexos. No feijão, por exemplo, fontes de ferro, principalmente. Quantas pessoas estão aí com deficiência de ferro? Ou porque, né, se não consomem carne, por exemplo, precisa substituir por algum outro alimento, mas, por exemplo, não consomem feijão, ou não consomem soja também, que é uma fonte importante aí também de ferro, né? Então, essas questões aí, né, muitas vezes essas mudanças na alimentação, quando a gente passa a ingerir alimentos aí mais gordurosos, junto com o sedentarismo, aí começa, né, a nossa qualidade de vida na questão mesmo de saúde, né, de saúde física do corpo, né, dos nossos órgãos, aí a gente começa a deteriorar, né, essas questões aí de saúde, né? Então, super importante essas colocações também, né, que você fez, Guerreiro. E aí, justamente, né, a gente entra nas doenças. Então, a gente tem aí, olha, por exemplo, diabetes, pressão alta e as doenças cardiovasculares, né, o colesterol elevado. Uma coisa que eu queria compartilhar é que essas doenças que você colocou aqui no LED, normalmente acometiam as pessoas com mais de 50 anos antigamente. E agora a gente tem pessoas cada vez mais novas. Adolescentes já tendo processo aí de diabetes, de colesterol elevado, etc, etc, fruto desses novos hábitos alimentares marcados pelo fast food, pela glicose e pela gordura. Perfeito, é isso mesmo, né? E junto, né, também, né, Guerreiro, a questão do próprio sedentarismo, isso. né? A galera não joga mais bola na rua, né? Ninguém corre atrás das coisas. Não, eu tô falando que eu tenho um filho de 12 anos, eu assisto isso. Fica lá em frente ao videogame, se deixar, e passa lá o dia inteiro sentado, com aplicativos, e o corpo, né? Inclusive com posturas muito ruins, né? Exatamente, muito bem lembrado. E aí, gente, né, a gente deixa aí agora para vocês uma questão de reflexão, na verdade, né? É mais do que um momento de discussão e interação, mas é uma questão de reflexão, que aí seria justamente, olha, como o tempo do trabalho influencia nos nossos hábitos alimentares. Guerreiro, você acha que no seu trabalho, por exemplo, né, o tempo que você despende com o trabalho, isso influencia e impacta no seu hábito alimentar? Olha, eu acho que isso parece algo simples, mas é bem complexo, viu, Pri? Porque muitas vezes as pessoas tomam decisões a partir de determinados dogmas ideológicos. Deixa eu traduzir isso. De repente a galera começa a falar que o funcionário ideal é aquele que não faz uma hora de almoço. É aquele que trabalha comendo. Parece um filme Tempos Modernos, que eles trazem uma máquina lá e o Chaplin, enquanto trabalha, a máquina fica enfiando coisa na boca dele. Então vende-se uma ideia de que a produtividade, acima de tudo, como um valor em si mesmo, que vai dignificar o homem. Peraí. Comer não é só uma necessidade fisiológica, é uma questão também, como você já falou, de sociabilidade. E, acima de tudo, é o ponto que eu acho que ela está aqui, de repente, querendo explorar comigo. É uma questão de saúde. Perfeito. Muito bem, Além isso de ser gostoso. Mesmo. Ah, com certeza. Além de ser um prazer. Exato, né? Além da gente liberar aí uma série de hormônios, né? Quando a gente come, a gente, né, libera aí o hormônio, né? Que a gente fica ali super feliz. Endorfina, por exemplo? Endorfinas, dopaminas, a gente fica aí super feliz, né? Quando a gente come bem e quando a gente come junto com pessoas que nos agradam. Abaixo o fast food.
Slow food para todos. É isso mesmo. Guerreiro, suas últimas considerações, já que estamos terminando a nossa aula. Falei demais hoje, né, Pri? Não, Hoje você me foi empolguei. perfeito, tá eu ótimo. queria aqui agradecer o convite. Tamo junto, obrigado pela parceria. Tchau, gente. Gente, muito obrigada, Guerreiro. Gente, a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Vai ficar aí para vocês, então, né, avaliarem a nossa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais.